Olá, que ótimo ter vocês aqui com a gente para mais uma análise no canal. Olá a todos. Hoje, o nosso foco é um componente que parece pequeno, né? Mas, olha, é super importante. O capacitor de bootstrap. Exatamente. Essencial para circuitos de acionamento de potência. Vamos tentar entender por que ele é tão crucial, sabe? Mergulhando nos detalhes técnicos com base em alguns materiais bem interessantes. Sim. E para quem está assistindo, talvez a gente coloque umas imagens na tela para ajudar a visualizar, né? Boa ideia. Bom, começando pelo básico, o circuito Bootstrap é uma solução bem engenhosa e barata também para gerar aquela tensão flutuante. Aquela tensão que a gente precisa para acionar os transistores do lado alto, high side, tipo numa ponte H. Isso, exatamente. É simples, funciona bem, mas tem um detalhezinho, né? Qual? Ele depende do chaveamento do lado baixo, do low side, para conseguir recarregar o capacitor. Ah, entendi. Então o tempo que o lado alto pode ficar ligado direto tem um limite. Exatamente. O ciclo de trabalho do high side fica um pouco limitado por causa disso. Certo. Então, como é que essa recarga funciona? Vamos olhar o circuito básico. Acho que tem uma figura que mostra isso bem, né? A figura 4 daquele material da Infineon. Sim, essa mesmo. Basicamente, o que a gente vê ali é a fonte VDD, Uhum. o diodo Bootstrap, que a gente chama de DBDS, um resistor RBS e o nosso capacitor CBS. Ok, Quando o transistor de baixo liga conectando o ponto VS, que é a saída, lá no terra. certo. Aí o capacitor CBS começa a carregar. A corrente vem do VDD, passa pelo diodo, pelo resistor e enche o capacitor. Dá pra fazer aquela analogia da caixa d'água aqui, né? Perfeito! Pensa no CBS como uma caixinha d'água pequena. Tá. Ela enche rápido pela mangueira, que seria o diodo e o resistor, quando a torneira de baixo abre para o ralo, para o terra. E essa água armazenada? Vai ser usada para ligar o transistor de cima, o high side, que está, digamos, num nível mais alto que a fonte principal. Legal! E hoje em dia, muitos CIs e IPMs já vêm com isso tudo dentro, né? Sim, muitos drivers de gate e PMs como os CIPOs da Infineon já integram esses componentes. Facilita bastante. Mas aí que a coisa fica interessante. Pelo que vi, a recarga não acontece sempre igual. Tem a figura 10, que complica um pouco. Complica um pouquinho, mas a gente descomplica. A figura 10 e a tabela 2 mostram que a tensão necessária para iniciar a recarga depende de como o circuito está operando. Como assim? Depende principalmente da direção da corrente na carga. Por exemplo, no motor, temos o modo 1 e o modo 2. Certo, modo 1 e modo 2. Qual a diferença? No modo 1, a corrente está saindo do inversor. É positiva. Nesse caso, geralmente quem está conduzindo no lado baixo é o diodo de roda livre, o FWDI. Ok. No modo 2, a corrente está entrando no inversor, é negativa. Aí quem conduz é o transistor principal do lado baixo, o IGBT. E qual o impacto disso na recarga do bootstrap? A grande diferença é, no modo 1, a recarga pode começar mesmo com a tensão VBS no capacitor ainda um pouco alta. Já no modo 2, a tensão VBS precisa cair mais, para que o diodo Bootstrap consiga conduzir e começar a recarregar o capacitor. Entendi. Então, no modo 2, o capacitor meio que descarrega mais antes de ter a chance de recarregar. Exatamente. E a tensão máxima que ele atinge também vai depender da corrente e das quedas de tensão nos diodos e transistores. Tem uma figura que mostra essas formas de onda, né? A figura 11. Sim, a 11 é ótima para visualizar isso. A gente vê a tensão VBS subindo e descendo. Uhum. E a corrente de saída IO variando. Dá para ver claro que a VBS tende a subir ou se manter quando a corrente IO é positiva, modo 1. E a cair quando a IO é negativa, modo 2. Isso. Porque no modo 2, a recarga é mais difícil, às vezes até impedida, e tem um detalhe ali na parte A da figura. Qual o detalhe? Mesmo que a tensão VBS esteja teoricamente baixa o suficiente para recarregar, se a diferença para o VDD for muito pequena, a corrente de carga pode ser menor que o consumo do próprio gate driver. Ah, então mesmo com a torneira aberta entra menos água do que sai e o nível continua baixando. Perfeito. A tensão VBS continua caindo nesse caso. Isso tudo leva a gente para a questão crucial, como escolher o valor certo para o capacitor CBS. A figura 14 fala disso. É o ponto-chave do dimensionamento. A figura 14 compara diferentes valores de capacitância. O que acontece se for pequeno demais? Tipo 4,7 microfarads no exemplo. Se for muito pequeno, a ondulação da tensão VBS, o ripple, delta VBS, fica muito grande. A tensão varia muito para cima e para baixo.
E qual o problema disso? Bom, primeiro pode disparar a proteção de subtensão, a UVLO. O circuito desarma do nada. Segundo, esse ripple excessivo estressa o capacitor, diminui a vida útil dele. Entendi. E se for grande demais? Tipo 100 microfarads. Aí o ripple diminui bastante, o que é bom, mas o capacitor fica maior, mais caro, e pode demorar mais para carregar na partida inicial. A Infineon recomenda para aqueles IPMs um Ripple Delta VBS menor que 1 volt pico a pico. É um equilíbrio, então. E as condições de operação? Corrente, frequência, a figura 15 mostra isso, né? Sim, a 15 mostra como a operação afeta a VBS. Comparando A e B, a gente vê que correntes de saída menores geralmente resultam numa VBS máxima um pouquinho menor. Faz sentido. E a frequência? Comparando C e D. A frequência é supercrítica. Frequências de saída muito baixas, tipo 10 Hz, costumam ser o pior caso, Por quê? porque o tempo em que a corrente fica negativa, modo 2, difícil recarregar, é mais longo. Isso pode causar quedas maiores na VBS. É por isso que testar em baixa frequência é fundamental. Nossa, quanta coisa para pensar num componente só. Pessoal, se essa análise está ajudando a clarear as ideias, que tal deixar aquele like e se inscrever no canal para mais conteúdo assim? E deixem perguntas, comentários, sugestões de temas. A gente gosta de saber o que vocês querem ver por aqui. Verdade. E ó, tem mais uns detalhes rápidos. Precisa de um tempo para a carga inicial, né? A primeira vez que liga. Certo. E se o inversor ficar parado muito tempo, o capacitor descarrega devagarinho por causa de fugas. Talvez precise recarregar antes de partir de novo. E os outros componentes? O diodo, o resistor? Também são importantes. O diodo tem que ser rápido, aguentar a tensão. O tipo de capacitor cerâmico eletrolítico importa, principalmente o efeito desse bias nos cerâmicos. E o resistor limita o pico de corrente na carga inicial. Então, voltando à analogia. Calibrar a caixa d'água. Nem pequena demais para esvaziar rápido e ter muita ondulação. Nem grande demais a ponto de ser lenta para encher ou cara sem necessidade. É achar o tamanho certo para a demanda e para as condições de recarga da aplicação específica. Resumindo bem, então. O Bootstrap é elegante, mas o diabo mora nos detalhes do dimensionamento do CBS, né? Considerando corrente, frequência, até a modulação PWM usada. Exatamente. Simulação e cálculo ajudam, são guias ótimos. Mas olha, validar no protótipo real, testando todas as condições, principalmente as críticas, isso é indispensável para garantir que vai funcionar bem sempre. Com certeza. E para a gente fechar, fica aquela provocação para pensar um pouco mais. Pois é, a gente está sempre buscando mais eficiência, né? E aí surgem estratégias de modulação PWM mais complexas. Pensa na diferença entre uma SVPWM, que é contínua, e umas PWM descontínuas, que desliga o chaveamento em parte do ciclo para diminuir perdas. Hum. Como será que essas novas estratégias afetam o nosso circuito Bootstrap? Será que otimizam ou criam desafios novos para manter a caixinha d'água sempre cheia? Fica aí a pergunta no ar. Excelente ponto para reflexão. Agradecemos demais a companhia de todo mundo hoje. Esperamos que tenham gostado dessa análise. Valeu, pessoal! E a gente se vê na próxima. Tchau!